Fala pessoal, eu sou o Duda Nagli, ator, empresário, influenciador, pai, e tô aqui na figura do host da Doctors TV para levar informação de alta qualidade para você e quer sempre ouvir o que os melhores médicos, nutricionistas, nutrólogos, educadores físicos, celebridades, todo mundo que tem autoridade para falar sobre saúde, em nome da Doctors First, que é a marca de suplemento renomado que usa sempre os melhores ingredientes aqui para fazer suplementos de alta qualidade, para melhorar sua qualidade de vida, sua saúde, sua longevidade. Então vem com a gente porque eu tenho certeza que essa série de entrevistas vai ser muito boa. Vamos embora! Sejam muito bem-vindos ao Doctors TV. Hoje é o nosso segundo episódio aqui com o professor doutor Renato Lessa, oftalmologista de medicina integrativa, nutrologia, ortomolecular. Então ele já fez mais de 10 pós-graduações. Além de tudo, é um excelente comunicador e a gente vai perguntar tudo, né, como a própria medicina integrativa já se coloca, né, a saúde oftalmológica, ocular, dentro do indivíduo, dentro da saúde como um todo e como as nossas atitudes, sendo elas de estilo de vida, alimentação, suplementação, exercícios, como isso tudo pode ajudar a melhorar a nossa visão e a nossa vida como um todo. Prazer estar aqui contigo no seu consultório, doutor. O prazer é meu estar com você aqui, falando sobre esses temas tão interessantes. Você já começou muito bem a nossa conversa, já introduziu esses conceitos importantes na nossa área. E como você comentou também, é importante falar na oftalmologia desses conceitos mais modernos, digamos assim, onde várias condições do dia a dia estão interferindo com a nossa visão, com a nossa percepção. Então vai ser um prazer estar nessa conversa com você aqui. Uma coisa que o doutor fala muito é que não existem olhos voando por aí, né? Esses olhos eles estão integrados dentro, né, no corpo humano e dentro desse corpo tem um indivíduo, tem uma alma, tem uma transcendência, tem tudo misturado. Né? Legal, hein? Gostei. Assim, a oftalmologia é uma área que desenvolveu-se tecnologicamente muito. É uma das áreas que mais se desenvolveu tecnologicamente na medicina. É uma área muito precisa, uma área onde a gente consegue encontrar soluções incríveis para problemas visuais. Eu era míope quando eu nasci, né, quando eu era criança, e eu lembro bem que eu fui no oftalmologista, que eu sempre ia lá, e dava por isso o meu gosto pela profissão, ia com os meus 2 irmãos. Chegou um dia, e meu grau sempre aumentava. Chegou um dia que os meus irmãos ficaram sem óculos, eu perguntei pro meu médico, e eu? Você vai usar óculos o resto da vida. Aquilo me impactou. Nossa. Mas você vê, hoje eu estou sem óculos, né? Sim. Fruto da modernidade da oftalmologia, que permite isso. Então, na nossa área nunca é para sempre tem condições as mais diversas. Mas apesar de todo esse avanço tecnológico, nós temos que lembrar que o olho, como você bem colocou, faz parte do corpo humano, mas é claro que faz. Mas parece que na nossa área específica, a gente procura ir cada vez mais profundamente, pesquisando áreas cada vez menores, de órgãos cada vez menores, e está na hora de pegar um pouquinho esse micro que a gente foi e jogar para o macro. Ou seja, o olho pertencendo ao corpo humano, pensando como se fosse um prolongamento do cérebro, do sistema nervoso central, tem muita coisa que interfere com ele. Desde a parte psicológica, até a parte gástrica, até a parte emocional, até a parte sistêmica, enfim. É uma área que a gente está desenvolvendo, essa oftalmologia integrativa, que fundamentalmente trata isso, os olhos como parte do corpo. Pois é, hoje em dia na sociedade moderna tudo está muito especializado, ao mesmo tempo também já tem um movimento contrário, que é essa coisa polímata, né, generalista, que é exatamente você buscar integrar esse conteúdo profundo, que é fundamental também. A humanidade nunca chegaria onde chegou se não fosse todo esse mergulho, né, profundo, né, em diversas áreas, mas ao mesmo tempo o ser humano é um bicho social, ele precisa tá trocando o tempo todo. Tem o conceito do crowdsourcing, né, que com a internet ficou muito evidente, que é... Eu sempre tive muita dificuldade de lembrar da hora dos meus suplementos e organizar tudo de uma forma prática. Pego aqui minha caixinha organizadora e aí já tem meu blend completo aqui das cápsulas que eu tomo da Doctors First. Magnésio, Ultra Vision, coenzima Q10, cúrcuma, espirulina, ômega 3, vitamina C, megatrionato, o D3 e o K2. Aí eu tiro tudo, aí vou passando tudo pro meu copinho, agiliza muito o processo, volto pro armário.
Lembrando que com o cupom DUDA5, mais 5% de desconto, além das promoções que estiverem rolando no site oficial da Doctors First, é acumulativo, então aproveita aí. Valeu! Várias cabeças pensando juntas e buscando soluções juntas. Então acho fundamental esse seu trabalho, essa sua pesquisa. Gostei muito, quero aprender bastante aqui, para mim é uma honra estar aqui conversando contigo. É minha, vamos em frente. E quero tirar um monte de dúvida, até desde, por exemplo, a gente está aqui, né, fazendo uma gravação e tem vários tipos de luz diferentes aqui. Então aqui tem uma lâmpada de croica, que eu não sei se é de LED ou deve ser provavelmente. Aí tem as luzes da gravação, tem luzes indiretas, né, tem os painéis de LED da nossa gravação agora. Aí tem uma janela aqui atrás que a gente fechou a cortina por causa do controle de luz, que é importante para gravar vídeos e tal. Mas eu sinto uma dificuldade estranha, assim, que eu não sei se é muito comum, eu vou ser meio autorreferente agora nessa primeira pergunta, mas esses tipos diferentes de luz, com texturas, com temperaturas, colorações, isso atrapalha a gente de alguma forma a conseguir enxergar as coisas, isso atrapalha a visão, essa coisa de estar toda hora conferindo a tela do celular, aí depois olha para o GPS ali no celular e de repente volta para a estrada. Duda, qual que é o órgão do corpo humano que mais tem trabalho hoje em dia, que mais se força hoje em dia? Os olhos. Nossos antepassados, lá na pré-história, quais eram os órgãos que mais trabalhavam? As pernas, os braços. Os olhos eram só para ver o predador lá, para ver a presa, e depois os músculos que faziam o trabalho. Hoje em dia a gente está sentado aqui, os olhos trabalhando toda hora, muita coisa artificial, como você comentou, não é natural, toda essa iluminação com a sua radiação, computador, celular, a gente está com a cortina fechada aqui, e a oftalmologia tem esse problema que a gente trabalha em espaços escuros, a gente passa o dia inteiro no escuro, ou seja, a nossa vitamina D frequentemente é baixa. Sim. E é um trabalho que vai contra o natural, digamos assim, né? Então, dada essa agressividade que o meio ambiente joga contra os olhos mesmo, os olhos tornam-se os órgãos que estão mais sujeitos a um trabalho excessivo, que são mais agredidos pelo meio ambiente, e isso repercute bastante na visão potencialmente. Vamos citar, por exemplo, a miopia. Antes da pandemia da Covid, existia já a pandemia da miopia. Acha-se que em 2050, metade da população mundial vai ser míope. Por quê? Porque o cérebro entende que se você ficar tanto no celular, no computador, é bom você enxergar de perto. E o míope enxerga bem de perto. Enxerga mal de longe, porém enxerga muito bem de perto. Aquelas velhinhas lá que conseguem fazer o crochê sem óculos são míopes. Imagina-se que esse esforço leve ao aumento da miopia mesmo. E as crianças que já nasceram nesse domínio do computador, atrofia, seria uma preferência pelo perto, mais do que pelo longe. É uma manifestação epigenética, alguma coisa assim? Muito bom, exatamente, epigenética mesmo. Interessante você colocar isso, porque fala-se muito que a miopia é genética. Não, não é genética. Tem uma tendênciazinha, mas se você trabalhar a epigenética a seu favor, você pode evitá-la. E o oposto também é verdadeiro. Só que o mundo de hoje favorece muito a miopia. Celular, computador, fundamentalmente isso, né? O único ponto que já foi confirmado é as crianças ficarem ao ar livre. Não sabe bem se é pela distância com que elas enxergam, se é a vitamina D via sol, enfim, não sabe o porquê. Mas o único ponto que a gente pode falar para vocês que estão nos vendo aqui, vocês que são pais e têm crianças pequenas, coloquem-nas ao ar livre para brincadeiras. Não só crianças, né? Mas no caso... Sim, a única comprovação científica, de modo mais natural, para se evitar o aumento da miopia, é deixar as crianças mais tempo ao ar livre. Foram feitos trabalhos científicos que comprovaram isso. As crianças que passavam mais tempo ao ar livre tiveram um menor aumento da miopia do que as crianças que vivem em quatro paredes, né? A Covid mostrou muito isso. A gente pega muito no consultório as criancinhas cujos graus aumentaram em muito. Crianças que não tinham grau nenhum vêm com grau. Então esse fato de ficar muito em quatro paredes, muito com o celular, que é infelizmente o tópico hoje da geração que nasceu com o celular, o principal problema médico, vamos dizer assim, um dos principais é o fato de você usar muito os olhos e aumentar a miopia. Hoje em dia existe uma pandemia de miopia mesmo, né? E cada vez mais se imagina que vai se aumentar a miopia. Então, como dica básica,
para os pais, deixem as suas crianças mais tempo fora. Aproveitando já uma outra dica também interessante, assim, para pessoas mais adultas mesmo, mas para todas as idades, o problema é você ficar muito tempo no computador diretamente, ou no celular diretamente também. Existe uma regrinha que a gente gosta de colocar, a cada 20 minutos você para por 20 segundos e olha para algo que está a 20 pés, tipo a 5 metros, regra geral. De tempos em tempos, curto espaço de tempo. 20, 20, 20. Ou 10, 10, 10 pode ser também. Olhe para uma janela, por exemplo. Sim. Olhe para a janela que você vai descansar os olhos. Se você for pensar bem que já passou em consulta oftalmológica, espero que todos vocês já tenham passado, o exame é feito a uma certa distância, porque nessa distância os olhos relaxam um pouquinho mais. O que força a visão é o enxergar de perto. E o olho é tão maravilhoso como máquina mesmo, e cada ponto que eu olho para você, para a mesa, o olho está trabalhando, como máquina fotográfica, está totalmente trabalhando. São músculos que fazem esse trabalho. Sim. Por isso que após os 40 anos já começa aquela baixa visão de perto, a presbiopia, que é o cansaço da musculatura ocular, desse processo de acomodação que se chama. Então, exercícios funcionais para a vista mesmo, realmente faz uma diferença importante. Esse é um ponto que o pessoal pergunta bastante para a gente, é um ponto de eu até fui me interessar e fui estudar um pouquinho a respeito. Existem exercícios, sim. Um médico importante no século passado, nos Estados Unidos, desenvolveu essa metodologia, Bates, o nome dele. Mas o que eu acho na prática? Na prática, são exercícios como fisioterapia, exercícios intensivos, vigorosos, que demandam muito tempo. Eu acho que só valem a pena serem feitos se a pessoa tem algum problema mais importante, mais sério e necessita realmente o máximo do que ela pode tirar para tentar alguma coisa em termos de visão. Talvez tenha uma função pedagógica, assim, você faz o exercício, ou vê alguém fazendo, ou no caso agora você está ensinando aqui, e a gente está imaginando isso, e parece muito óbvio, mas sei lá, atividades práticas. Você estava falando, eu queria te perguntar também, dirigir é bom para os olhos? Porque dirigir você está o tempo todo calculando distâncias e uma velocidade grande, né? Você está ali, você usa um pouco as telas para um GPS e tal, mas você está bem atento e está fazendo realmente coisas, assim, ao ar livre, de certa forma. Ali pode ser considerado também ao ar livre, porque você está dentro de uma caixa de vidro. Pode. O ponto de você olhar para uma distância maior já descansam os olhos, sabe? Já torna os olhos descansando um pouco mais do que ficar só próximo. Só quanto aos exercícios também, só para esclarecer, existem situações onde se preconiza muito certos exercícios para melhorar doenças oculares. Não melhoram doenças oculares. Os exercícios não melhoram doenças oculares, ponto. Eventualmente pode melhorar um pouquinho a condição visual final, mas demanda muito. Então, na prática, eu mesmo raramente oriento os pacientes a fazerem exercício, porque eu vi que demanda muito para o paciente, sabe? Não é tão fácil fazer assim, não. Entendi. Agora, voltando ao ponto do carro, você vê como nossos olhos são interessantes. Por exemplo, vamos colocar no tênis. Agora está no Wimbledon, por exemplo. Sim. Quando o jogador joga aquela bolinha naquela velocidade, naquele ponto, no cantinho da quadra, função visual, né? O basquete, função visual. São qualidades visuais que você desenvolve, não é só visão. Interessante que outro dia no consultório também peguei uma pessoa que tinha uma visão espetacular, muito mais que 100%. Ele era um atirador de olímpica brasileira de tiro, ou seja, tinha uma condição visual privilegiada. Sabe? Com certeza, deve ser muito difícil articular alça e massa com o alvo lá longe, né? Lá longe, E ainda mais no tiro, que a pessoa tem que calcular onde vai estar, tudo imagina o cálculo que o olho junto com o cérebro fazem. E aí o ser humano como caçador-coletor, imagino que tenha sido muito cunhado, talhado, né? Lapidado para ter ser uma máquina disso, né? De procurar ali a framboesa lá no meio da floresta. Exatamente. Ou achar um coelho, né, no meio da toca, no escuro. Os esportes, eles simbolizam muito isso, né? Interessante que os nossos olhos, se for pensar em outras espécies de animais, fica muito aquém, né? Tem espécies muito mais desenvolvidas em relação a isso, mas que vivem muito da visão. Nós conseguimos distribuir um pouco mais pelo corpo inteiro as habilidades. Então, a nossa visão não é assim tão evoluída como alguns animais, algumas aves, enfim. Mas ao mesmo tempo o cachorro, o gato, que são os bichos, né, que a gente convive mais, eles enxergam pior que a gente, né? Mas tem a qualidade visão noturna, por exemplo, né? Ah, sim. Então, e tem outros animais, a águia, por exemplo, espetacular, né? Enfim, vários outros que têm outras habilidades, né? Mas para o nosso meio ambiente, tá bom demais que a gente enxerga. Sim. E agora está muito na moda também essa coisa da higiene do sono, limpar o
os olhos de luzes de tons azuis, né, à noite, usar a luz mais avermelhada, laranja, o mínimo de luz possível. Até aquele óculos laranja eu tenho, fica ridículo. Eu fico à noite ali com meu óculos laranja ali, vou fazer às vezes um vídeo ou outro no Instagram. E essas coisas ajudam um pouco. O próprio filtro do celular, né, você coloca ali modo noturno. Isso ajuda ou é mais uma coisa meio paliativa? Assim? Esse ponto dos problemas com o sono é muito comum hoje em dia, muito comum, muito comum. E tanto que a higiene do sono está sendo preconizada cada vez mais. E um dos pontos principais é você deixar de lado toda essa eletrônica toda que emana radiação. Celular, por exemplo. A luz azul é uma luz nociva para os olhos e exige uma proteção. Então, são usados óculos com proteção contra as telas. Ainda não há uma comprovação científica que realmente eles ajudem os olhos. Imagine, já pensando um pouco mais integrativamente, a melatonina, que é o nosso hormônio do sono, né, conhecido como tal, ela é liberada com o pôr do sol. Quer dizer, os olhos acabam mostrando para o cérebro que está na hora já chegou a noite, tem que jogar para o corpo a melatonina para preparar o corpo para dormir. Antigamente, escurecia às 6, 7 horas, vamos dormir. Sim. Acordava-se 4, 5 horas. Hoje em dia não, com a luz elétrica, e mudou muito o mundo com o advento da luz elétrica. Questão de 100 anos, mais ou menos, 100 e poucos anos, começou-se a ampliar o dia. Então o dia não tinha mais 12 horas, cara. No dia tem até você desligar as luzes, né? Ou seja, os olhos estão sempre enxergando luz, está informando para o cérebro que ainda é dia, apesar de ser noite, e aquela melatonina que devia ser liberada, às vezes não consegue ser na sua quantidade ideal. Por isso que para você ter um bom sono, você tem que tirar um pouquinho as preocupações da cabeça. Sim, que é isso, difícil. Acho que é mais difícil ainda do que... Deixar os olhos sem trabalhar tanto, porque não só pela questão do esforço visual, mas toda essa questão da luz complica um pouco toda essa tribulação, essa condição do que é dia, o que é noite, como é que o corpo funciona, como é que o corpo age com relação a isso, sabe? E uma coisa que eu aprendi também é, a partir do momento que você vai tomar o suplemento de melatonina, se você ficar exposto à luz, não só nos olhos, mas principalmente os olhos, isso aí dá um efeito paradoxal, sei lá, dá um efeito inverso. Faz sentido isso? Faz sentido, tem pessoas que acham... Em vez de relaxar, desperta. Tem pessoas que acham, tem estudos que acham que não, então tem meio controvérsia esse ponto, mas a maioria dos estudos mostra que sim, ou seja, a gente sugere que as pessoas tomem um pouco antes de dormir. E a melatonina, pessoal, já está liberada para uso no Brasil, ficou um bom tempo proibida, assim, uma questão estranha até. Tinha que trazer na mala, como se fosse não, uma coisa proibida. É tão fácil para os Estados Unidos, lá no Walmart você comprava, enfim. Não, e era $1, aí você fala, como é que custa $1 nos Estados Unidos e no Brasil é proibido e aí tinha para vender, mas era caríssimo, exatamente. Você ficava numa coisa meio, não é possível. Hoje em dia já se democratizou a melatonina e ela é importantíssimo antioxidante neurológico, sabe? Então a ideia de que ela foi feita para o sono só não é totalmente adequada. Ela foi feita para regular um pouco o ciclo circadiano, que é noite e o que é dia. Ela não é uma indutora do sono, apesar de que o pessoal imagina assim, sabe? Sim. Mas ela, mais do que tudo, ela é um excelente antioxidante do sistema nervoso central. Por isso que é bem interessante tomar esse suplemento, sim. É para fazer uma faxina, né? Durante a noite. E o sono é para fazer uma faxina também. Sim. O sono é para isso, para você arraigar o que você aprendeu durante o dia. Então os jovens que dormem pouco, que aprendem durante o dia, não vai ter aquela fixação, se você dorme pouco também. E a melatonina ajuda nesse sentido, sim. Como vários outros suplementos também. Mas até antes que você me pergunte sobre suplementos, eu vou falar o seguinte: o principal é uma boa alimentação. O principal é uma boa alimentação, o que é difícil. Sim. Esse é o problema. Eu tinha aquele ditado quando eu era criança, que acho que rola até hoje, que é assim, vai comer cenoura, você já viu coelho de óculos? Né? Tipo, como se a cenoura com beta-caroteno e tal, nutrientes muito importantes ali. E essa sabedoria popular faz sentido? Total sentido. Pessoal, tudo que é amarelo, vermelho e verde escuro nos alimentos fazem bem para os olhos. Por quê? Porque possuem os principais nutrientes para a retina. Porque tudo que a gente comentou a respeito da luminosidade, da radiação, ela atinge a retina. E até aproveitando esse parênteses, Duda, os olhos são os órgãos do corpo humano que mais sofrem do estresse oxidativo. Por quê? Primeiro, porque ele recebe radiação solar, que já é por si só nociva, né? Segundo, porque a retina ela demanda muito oxigênio para transformar
um estímulo luminoso em elétrico e mandar para o cérebro para enxergar. E terceiro, que tem muita, vamos dizer assim, gordura na composição dos olhos, muitos ácidos graxos, ômegas, fazem parte dos fotorreceptores. E quanto mais ácido graxo, quanto mais ômega você tem na sua composição, mais pode oxidar. E se você tem muito oxigênio exigido, formas radicais livres podem atacar esses ômegas normais dos olhos, ou seja, os olhos estão numa condição frequente de um alto estresse oxidativo. E pelo mesmo motivo que tem que guardar o azeite na garrafa escura, não pode deixar o ômega 3 também exposto à luz. Exatamente. É a mesma coisa para o olho. Exatamente. Só que o olho precisa da luz, ele é um processador de luz, ele é um decodificador, né? Exatamente. Por isso que tem um órgão que necessita de antioxidantes, são os olhos. E para a retina, o que protege os olhos toda a radiação que existe, são os carotenoides. O que são os carotenoides? São nutrientes que, da família da vitamina A, alguns próprios como beta-caroteno, alguns não tão próprios como a luteína, a zeaxantina e a astaxantina, que fazem a proteção da nossa mácula. O que é a mácula? A mácula é o ponto do nosso olho que fixa. Quando eu olho nos seus olhos, olho como minha mácula. O resto eu vejo por dentro da retina. Tá. E aí eu já até adianto um pouquinho, Duda, e falo da geração macular ligada à idade. Que após os 60 anos, 50, 60 anos, é a principal causa de cegueira irreversível do mundo. Então a mácula começa a perder qualidade, começa a se haver uma mancha no centro da visão, e desde que ela está já instalada, o tratamento hoje em dia são injeções intraoculares frequentes e nem sempre com bons resultados. Por isso, pessoal, foquem bem nos alimentos alaranjados, tudo que é laranja, vermelho e verde escuro faz bem para os olhos. Para aqueles que não consomem a quantidade adequada de couve, espinafre, laranja, cenoura, melancia, gema de ovo, necessita de uma suplementação. Então não é errado, eu mesmo tomo suplementos, luteína, zeaxantina, astaxantina como proteção para os olhos, prevenindo esse problema. Já há trabalhos grandes científicos comprovando que esses nutrientes ajudam bastante para evitar a instalação e a progressão dessa doença, e até eu recomendo que até para os jovens tomem isso, porque para quem fica muito no celular, para quem fica muito no computador, que fica muito exposto à luminosidade, é interessante essa proteção ocular, sim. E você pode pensar de acordo com isso, um dia que eu vou ficar muito, tá chovendo, aí eu não vou sair, não vou ficar no ambiente externo, vou ficar mexendo mais no celular, no computador. Eu posso adaptar o meu estilo de vida também, aumentar a ingestão, a suplementação desses nutrientes por conta de um dia ou de uma semana. Você falou palavras muito importantes hoje em dia: estilo de vida, qualidade de vida, certo? Então hoje em dia existe a medicina do estilo de vida, que preconiza uma boa alimentação, um bom sono, uma atividade física, e tudo isso fazendo bem para os olhos, nessa minha área, por consequência. A luteína, por exemplo, Duda, cada vez mais se acha que ela é importante não só para os olhos, ela é fundamental para os olhos, então, mas ela é muito importante para o cérebro também. Então eu queria te perguntar também em relação a isso, a diferença de tratamento dos olhos e do resto do cérebro. Os olhos são uma extensão do cérebro? A retina é. A retina é o cérebro. O sistema nervoso está exposto à luminosidade, né? Então, se você for ver o cérebro mesmo, anatomicamente tem o cérebro, nervos ópticos e os olhos estão coligados, e a medula espinhal também estão coligados, né? Então, os olhos nada mais são do que substâncias ou órgãos que pegam tudo que está externamente e jogam para o cérebro para ele enxergar. E a luteína, é interessante, cada vez mais se vê que a falta de luteína geraria uma quantidade maior de pessoas com Parkinson ou Alzheimer. E, ou seja, a suplementação de luteína é muito importante não só para os olhos, para a pele também, porque ela protege a pele, tanto que em produtos dermatológicos tem muita luteína, e o cérebro. Um tópico bem interessante, Duda. Então os olhos podem ser usados como uma forma de medir também a degeneração do próprio cérebro. Cada vez mais se vai para esse caminho. Porque é muito difícil você saber, né? Se você está degenerando, qual a velocidade da degeneração do cérebro como um todo. Mas os olhos, eles são então a porta ali também, né? É a porta de entrada e de saída de dados. Aí você pode ver a saúde dos olhos e projetar isso para o cérebro. Cada vez mais se vai para esse caminho, para analisar o Parkinson, Alzheimer de forma preventiva via olhos. Cada vez estuda-se mais essa situação, sabe? Sim. E o dado interessante, quando a criança nasce,
a luteína ela não é produzida pelo corpo humano, por exemplo, tem que ser consumida, né? E o primeiro leite que a mãe produz, leite das mamas do peito, é um leite que chama-se colostro, riquíssimo em luteína. Sim. E é muito amarelo. Quem já viu, percebe, é muito amarelo aquele então ele é leite, amarelo porque ele é por riquíssimo conta em luteína. Olha só. Por quê? Olha a natureza como é sábia. Porque a criancinha precisa da luteína para proteger os olhinhos e para melhorar a cognição já. Então aquelas mães que dão suplementos, não a amamentação direta, cada vez mais esses suplementos já vão com luteína na sua composição, porque já se sabe o quanto importante é para a cognição também. É uma coisa muito impactante para mim. Eu já sou, desde os 17 anos, eu tive acesso a bons médicos, nutrólogos, e fui, com por conta da minha mãe ser jornalista, entrevistou ótimos médicos e tal. Então para mim sempre foi muito natural tomar suplementos. Eu tomo ômega 3 e coenzima Q10 desde os 17, eu tenho 40 hoje. Minha ex-mulher estava grávida, a gente começou a consultar com os médicos e já projetar o nascimento e a suplementação da gravidez. E aí dentro da cultura das grávidas, é quase um universo paralelo, né, das mulheres grávidas e tal. E aí é muito importante essa coisa da suplementação de DHA, de ômega 3. Isso é o tipo de coisa que você tem que fazer sempre, não só quando está grávida, deve se preparar antes de engravidar. Exatamente. Mas é uma coisa que eu senti que me chamou muita atenção, assim, como as pessoas dão importância durante aquele momento específico e esquecem todo o resto da vida, sabe? Bem observado. É muito engraçado. O universo das mulheres grávidas é único e também tem o universo das mulheres que querem engravidar. Cada vez é maior esse grupo também. Sim. Em ambos os grupos, ou especialmente naquela que quer engravidar, naquela que tem dificuldades para engravidar, todo esse conceito de preparar a gestação tem que ser implementado, sabe? O ômega 3, o DHA que você colocou, o DHA é o metabólito lá, é um ponto final da cadeia do ômega 3, né? E para a cognição, para o cérebro e para os olhos é muito importante, para a retina é muito importante. Então faz parte das recomendações alimentares nossa, ômega 3. Porém, outro probleminha, é difícil você consumir o ômega 3 na quantidade adequada. Sim. Por exemplo, o salmão que é rico em ômega 3. Só que o salmão que a gente come... É o salmão da fazenda lá do Chile, sei lá, ou da Noruega, né? Esse é o bom. Agora, o nosso aqui que a gente come é o salmão de pesqueiros ali. E por que o salmão é rico em ômega 3 naturalmente? Porque ele tem nas profundezas do Pacífico Norte, do Atlântico Norte, para pegar o crio, aqueles crustáceozinhos. E como ele fica numa região muito fria, lá no fundo do mar, ele precisa de muita gordura para ter calor. Sim. Então ele é riquíssimo em ômega 3 por causa disso. Ele precisa de muita energia também, né? Sim. Então depende muito do que o salmão está comendo, exatamente, né? Se ele comer uma ração safada lá... Exatamente. E o salmão de cativeiro, ele não vai estar lá embaixo. Não tem, ele come ração e ele só é daquela cor que a gente conhece porque é dado a ele um pigmento natural de carotenoide para não ficar branco, então ele fica aquela cor, mas é muito menos rico no ômega 3. Um pigmento de petróleo também, não tem? A criptoxantina, que é derivado do petróleo mesmo, né? Tá. É o mesmo que usam no ovo de galinha caipira, que é aquele gema super laranjona, né? São as tecnologias voltadas à alimentação. No aquela maquiagem de comida. Tem uma expressão que eu aprendi com o Dr. Laí Ribeiro que assim, antigamente falava-se, né? Você é o que você come. Aí agora ele vem com você é o que a sua comida come. Né? Que já é mais uma camada. E que você absorve também, né? Sim, e você é o que você consegue absorver do que a sua comida comeu. A importância do intestino aí. E também existe, olha só, um eixo intestino-retina. Cada vez está se estudando mais, além do eixo intestino-cérebro, que está cada vez mais importante também, né? Sim. Mas voltando para os ômegas, que a gente estava comentando aqui, esse é um problema, porque a pessoa acha que a gente está comendo bem, come um azeite lá toma um azeite sem as condições adequadas, como você comentou, come um salmão de cativeiro, pensando que está consumindo uma boa vitamina, um bom ômega 3, e no fim das contas não está. Então está se auto-enganando, infelizmente, nesse sentido. Mas por isso que os suplementos encaixam-se bem nisso. O DHA, como eu comentei um pouquinho, é muito bom para a retina. Tem o EPA, que é outro metabólito do ômega 3 também, que é muito anti-inflamatório. Então, normalmente você vai comprar um ômega 3, está lá a relação EPA-DHA, né? Daí você vai medindo ali. Lembrando, pessoal, quando vocês forem comprar o ômega 3, na farmácia tem um monte de ômega 3 diferentes. Sim. Tem que procurar um que esteja isento de metais pesados, ponto 1. Que tem um antioxidante na sua composição, porque ele oxida, como você comentou aqui, então tem que ter vitamina E, que geralmente é um bom antioxidante para evitar que a ômega 3 oxide. E tem que ser de fontes adequadas, de lugares
de boas fontes naturais, de procedência, né? Então esse é um bom ômega 3 mesmo. Porque é muito difícil, eu não tenho informação nenhuma sobre o salmão que você está comprando no supermercado. Eu nem sei se você pesquisar, for perguntar, queria conversar com o gerente, queria saber a procedência desse salmão, não sei nem se você consegue levantar esses dados, mas não tem em lugar nenhum. Na carne, por exemplo, você vê ali a procedência mais ou menos. E a gente compra como se fosse commodity, né? O salmão está mais barato aqui, vou comprar esse. Mas o atum é importante, a sardinha também é rica em ômega, né? Quanto mais acima na cadeia alimentar, maior a chance do animal comer animal que comeu os metais pesados, aquilo vai se acumulando. Infelizmente, sim. Infelizmente, os metais pesados são uma realidade. E os peixes frequentemente têm essa contaminação, assim como os alimentos e os agrotóxicos também. Então, outra dica, né? Vamos dar umas dicas para o pessoal, não só sobre os óleos, mas de modo geral, evitem os alimentos que não sejam orgânicos. Né? Os alimentos orgânicos são os mais adequados para isso, de boa procedência. Eu sei que isso encarece um pouco mais, mas a saúde agradece, né? Ovo caipira, que você comentou, é bem interessante também. Existe alergia alimentar, você come um camarão e fica tudo empolado, ok. E tem a intolerância ou a sensibilidade alimentar. Você come um ovo, você gosta muito de ovo. Então você come todo dia, come ovo. De repente você começa a ter dor de cabeça, uma indisposição geral, um cansaço, você nem conecta com esse ponto. Mas às vezes é uma intolerância ao alimento. A gente consegue ver com exames apropriados, mas a pessoa nem percebe. Então o rodízio de alimentos é importante também. Isso é fundamental. Sim. Você lembrar antigamente, assim, quanto mais antigamente, assim, você pode comentar, poxa, mas antigamente se via pouco, agora se vive muito. Mas antigamente, banha de porco, se usava muito, hoje em dia já está se revendo e considerando que a banha de porco eu uso direto. Tá certo, né? Mas até pouco tempo atrás era um veneno, o colesterol era um veneno, tudo era um veneno, ovo era um veneno. O ovo virou até piada, né? Todo mundo, e o ovo já foi cancelado de novo esse ano? O ovo faz bem ou faz mal agora, né? Faz bem, o caipira especialmente, né? Mas essa coisa do rodízio é importante, né? Porque às vezes você acha uma coisa, isso aqui faz bem, então resolvi esse problema. Meu café da manhã, por exemplo, eu como sempre ovo. Eu vario, hoje eu comi ovo cozido, mas normalmente como ovo mexido. Mas o que é bom você comer no ovo é a gema, porque a clara é que mais dá essa intolerância também. Sabe? Tem essa parte. Se você também, costuma né? consumir todo dia, você vai ter uma chance maior de ter essa intolerância, sabe? Sim. E, enfim. E foi justamente a gema que foi demonizada, né, recentemente, assim. Qual que é a importância da ingestão do colesterol? Porque o colesterol, ele é parte estrutural de vários hormônios super importantes no nosso corpo, né? Você tá um craque nesse assunto. Não, e tem essa coisa também de que quando você ingere pouco colesterol, o seu corpo, para compensar, produz uma quantidade ainda maior de colesterol, e aí que dá o desequilíbrio. O colesterol foi demonizado por muito tempo. Na verdade, assim, o colesterol é a matriz de uma cadeia de hormônios, incluindo aí os hormônios do cortisol, o DHEA, que é importante também, os hormônios sexuais, femininos e masculinos. Então as pessoas que têm essa quebra dessa linha matriz do colesterol via estatinas, elas podem ter uma produção menor dos hormônios, inclusive. Então a gente vê com bastante cuidado claro que tem indicação as estatinas, mas mais que o colesterol, o nível de colesterol, é a oxidação do colesterol que é importante. A gente consegue ver por exames laboratoriais também simples, o quanto aquele colesterol está oxidado e deve ser tratado. Agora, só o número está um pouco maior, mas você não tem antecedentes familiares ou pessoais de doenças cardiovasculares e está com uma boa antioxidação, tudo bem, não tem problema, sabe? Para as pessoas de mais idade é importante ter colesterol até para as funções cerebrais. Sim. Se você abaixa o colesterol, você baixa até a cognição da pessoa, baixa a condição hormonal de resto das pessoas. Então, felizmente, as revendem esse conceito do colesterol. A alimentação, o estilo de vida e a suplementação ajuda muito a não deixar oxidar esse colesterol. Né? Exato, exatamente. A ideia Mas quais seriam os suplementos assim mais úteis para essa parte de proteger, sabe que a gente não blindar envelhece, o colesterol? A gente não envelhece, a gente oxida. Né? Enferruja. O ponto principal é estilo de vida. Se a pessoa tem esse compromisso com o seu estilo de vida, essa é uma questão que nos Estados Unidos, na Europa já pega forte, já tem centros médicos especializados nisso, no Brasil está começando, mas assim, para você que está em casa, foque nisso, pessoal. Boa alimentação, estilo de vida, gerenciamento do estresse, que é importante, um bom sono, atividade física, tudo isso é fundamental. Como a gente vive num mundo nocivo, muito estresse, um meio ambiente tóxico, a gente tem essa tendência de se auto-oxidar. Então, nesse sentido, os nutrientes mais adequados para você tentar trabalhar em cima disso
são as vitaminas C, vitamina E, que são bons antioxidantes, os ômegas, com o EPA principalmente, o resveratrol é muito importante, os polifenóis, o chá verde, tem uma série de as catequinas do chá verde, enfim, tem uma série de substâncias adequadas, mas tudo que a gente está falando, mesmo os carotenoides, que eu comentei agora um pouquinho, também são importantes para isso, né? Então, se a pessoa tem uma boa alimentação, já vai estar se protegendo, naturalmente. Comer frutas e comer verduras e legumes, que são os principais nutrientes, onde estão os nutrientes que a gente está citando aqui, mas uma quantidade boa, 5 vezes por dia, que é difícil esse ponto, né? Então, procurem esses alimentos, evitar um pouquinho as carnes vermelhas também, porque oxida mais facilmente, né? E para tomar como suplemento as vitaminas de modo geral, não precisa ter muita coisa não, pessoal. Vitamina C, que é o antioxidante hidrofílico, enfim, da parte mais líquida, a vitamina E, que é das gorduras, e os ômegas já dariam uma boa condição via de regra. Agora, esse é um ponto que o médico tem que analisar e tem que ir atrás. Para os pacientes de modo geral, para as pessoas que estão nos escutando aqui, estão nos vendo, os ômegas, que você compra facilmente, conforme a gente já colocou aqui no nosso programa, vitamina C, vitamina E tá ótimo já. E as boas fontes alimentares, né? E os minerais, assim, o magnésio, zinco, cobre, selênio, sempre ajudam, porque fazem muito parte das enzimas antioxidantes também. Então ajudam o nosso corpo a produzir as enzimas antioxidantes necessárias também. Então, e o que é interessante também, Duda, ampliando um pouco nossa conversa, os nossos minerais, o zinco, o cobre, o magnésio, eles vêm do universo. Explosões de supernovas lá atrás que trouxeram para cá, então nós somos parte do universo. Isso é uma forma de comprovar como a gente faz parte do universo nós mesmos, né? É integrativo, né? Aí não tem fim, né? Essa integração, ela vai, quanto mais você vai dando zoom, mais você vê que está tudo integrado e a gente é uma coisa só. Quanto mais você estuda essa parte mais moderna, mais você vê que os antigos estavam certos, sabe? Na alimentação, nos costumes, nos hábitos. Enfim, é que assim, após a Revolução Industrial, a gente ficou muito voltado para o trabalho, estresse, e tem que produzir e tudo mais, enfim. A coisa da cultura de workaholic é bom, né? Como se fosse certo. A gente vê muito aqui no consultório, Duda, o quanto o estresse é prejudicial para as pessoas. Inclusive, o meu interesse por oftalmologia integrativa surgiu nesse ponto. Porque vêm pessoas aqui com queixas subjetivas, uma mancha, um halo, isso, aquilo, eu examinava, não tinha nada nos olhos, os olhos estão bons. Aí eu perguntava, como é que está o estresse? Doutor, estresse está isso, estresse está aquilo. Então o estresse me chamou a atenção para começar a trabalhar em cima disso. Inclusive os olhos mostram muito estresse também. Inclusive, está aproveitando, aquela situação, não sei se você já teve isso, quando começa a ficar, a pálpebra ficar torcendo um pouquinho assim, ficar vibrando um pouquinho. É muito comum no consultório as pessoas virem pra gente, nossa, minha pálpebra não para de ficar tremendo, né? Um tremor na pálpebra, isso é um sinal de estresse, sabe? Os terçóizinhos, sinal de estresse também. Então, os olhos mostram isso. Muito bom. E, por exemplo, quando a gente está muito nervoso, né, acontece alguma coisa, o pessoal fala muito na visão de túnel, que é que você perde a capacidade de olhar o entorno, então você fica muito focado ali acontecendo um acidente, um assalto, uma agressão, uma briga, alguma coisa assim. E tem a ver isso também, né? Às vezes você está tão estressado, baratinado com tantos problemas assim que você, por mais que o hardware esteja funcionando bem, né, como você falou, você não consegue prestar atenção no objeto, você está enxergando alguma coisa. Sim, você tem razão, mas os mais variados sentimentos ou visualizações ou percepções a pessoa tem a partir disso, sabe? Então me chama a atenção quanto o olho ele mostra essas condições de estresse. O olho de Horus sempre foi considerado algo importante da Vinci, os olhos são o espelho da alma e por aí vai, janela da alma. E cada vez mais a gente observa que realmente é isso. Eu fico muito contente de ser oftalmologista, entre outras coisas, porque o olho para mim é um órgão maravilhoso, né? Que não só dá a visão, que é o nosso mais importante sentido, né? Imagina você sem enxergar, como é que ele estaria aqui, né? Imagina a gente não dá atenção para os olhos. Mas é toda a conexão que existe a partir dali. Como o corpo percebe o mundo a partir dos olhos, fundamentalmente, né? Então imagina o quanto importante ele é. E o oposto também acontece, quanto o corpo manifesta nos olhos alguns problemas. Então ele sempre foi visto pelas antigas civilizações de forma muito especial. E a ideologia também aconteceu muito no passado, mas eu gosto de ter um pouquinho de conhecimento disso, que mostra bastante coisa pra gente, desde a parte psicológica das pessoas, quanto fragilidades orgânicas, né? Que vai dar um diagnóstico, nos aponta alguns pontos específicos.
E existem sinais bem claros na íris da pessoa que é mais ansiosa, mais estressada, ele já nasce assim. E aí vai ficando com manchas, assim? É uma tem coisa que vai mudando específicos. ao longo da vida? Ou Eventualmente, mas geralmente não. Faz parte quase como se fosse uma impressão digital? Exatamente. Por isso que funciona também, né? Funciona também. Então é mais uma condição que nos dá ideias de como a pessoa está e como a pessoa é. Muito interessante isso. É impressionante. Não, por exemplo, durante a pandemia, a gente usando máscara, era impressionante a quantidade de gente na rua que chegava e... você não é o cara da novela? Eu tô de máscara, de fone. Às vezes eu tava de máscara, de fone, sabe? No aeroporto, sei lá, e só de olhar no olho a pessoa já consegue reconhecer, né? Aquela coisa do olhar. E só na pandemia, mas um pouquinho, a pandemia nos trouxe duas condições bem interessantes médicas. Primeiro, aumento da miopia, que eu já comentei aqui, aumentou muito a miopia, infelizmente. E o ponto 2, o nível de ansiedade, depressão e depressão aumentou muito, sabe? Porque, como você comentou, nós somos seres sociais. Sociais. No passado, por que os homens começaram a ficar juntos? Lá na pré-história. Nós temos olhos na frente do nosso corpo só, a gente não consegue ver atrás. Naquela condição, na pré-história, era importante se defender dos predadores. Então os homens tinham que ficar juntos, cada um ficava num canto. Aquela coisa complementar ali, né? Imagina-se que o homem começou a ser social a partir dessa necessidade de enxergar 360 e o homem possivelmente ficou de pé para a necessidade de enxergar além da grama do mato que estava acima dele. Então, para ele enxergar o horizonte, ele teve que levantar para começar a ver mais longe. Um suricato, né? Exatamente. Fica em pezinho. Então, os olhos têm uma coisa grande na nossa condição geral. Mas imagina-se que no futuro, os olhos vão ser maiores ainda do que são hoje, vão ganhar mais importância. Sim, essas projeções de alienígenas e tal, sempre com o olho grandão, né? Uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, que você citou também a luteína em cosméticos e tal. Bom, considerando que o olho é a janela, né, do cérebro e do corpo e tal, não é tão comum você ver, eu como leigo, eu ver cosméticos ou substâncias para proteger o olho. Tem ali também essas coisas como se fossem essas lágrimas assim sintéticas para dar uma enxaguada, uma lavada. Como é que a gente poderia... Existem suplementações de vitaminas e tal que você pode pingar no olho? Legal. E como é que faz a higiene do olho também para... Higiene do olho, vamos lá. Primeiro, lubrificantes, que você comentou. Lubrificantes oculares. Lubrificantes é muito importante hoje em dia, a gente ficar muito no computador, em pisca pouco, então lubrifica pouco os olhos. É muito comum hoje o olho seco, sabe? Então é legal vocês que ficam muito no computador terem um lubrificante, tem várias marcas, né, nas farmácias, todas de boa qualidade, os lubrificantes oculares, as marcas mais importantes. É bom pingar, sim, algumas vezes por dia, só tem medo de pingar, mas claro, se o médico indicar melhor, mas assim, para vocês que estão aí pegando um lubrificante das farmácias, usando pelo menos umas 3, 4 vezes por dia, não tem problema. Do que sejam os mais simples, vamos dizer assim, né? Tem alguns que você pode usar toda hora, porque não tem conservantes. Mas aí é uma questão mais do médico indicar. O mercado do olho seco é muito grande, né? Porque é uma necessidade que existe hoje em dia. Ponto 2. Se tem vitaminas nos lubrificantes. É uma questão muito interessante. Eu sou totalmente favorável a isso. Até estou comentando com a indústria farmacêutica a respeito disso. Mas por enquanto não vingou muito, mas eu sou totalmente favorável a isso sim. Tem produtos no Japão que tem muito isso, então está se tentando trazer para o Brasil também. Então provavelmente uma tendência que daqui a pouco vai chegar com força total. Os olhos são assim, os órgãos que estão mais sujeitos ao estresse oxidativo, então nada mais natural que terem vitaminas, mas enfim, não tem muito hoje em dia isso ainda. E quanto à higiene ocular, é muito interessante, pessoal, e é muito comum no consultório também a gente observar blefarite. O que é blefarite? São pequenas caspinhas que existem no raiz dos cílios. As pessoas costumam ter um pouco de coceira nos olhos, um pouco acorda com o olho ressecado, enfim. É uma boa fonte de limpeza, fácil de limpar os olhos, shampoo Johnson, shampoo de criança mesmo. Faz uma espuminha, passa na raiz dos cílios, enxágua. É uma boa fonte de você fazer uma limpeza adequada e não arde? Pacientes isso. Não arde. Falo que não arde, né? Mas como ele é neutro, assim, se você entrar, tem que se evitar e arde um pouquinho só. E já indo um pouco adiante nesse sentido, quais são as principais causas, né, que os trazem pacientes para a gente aqui? Então, olho vermelho, então os lubrificantes oculares são importantes,
tentar piscar melhor, pisca-se pouco hoje, então quem fica muito com pisca pouco, então um bom exercício é você conscientemente, que seja 3 minutos por dia, piscar assim, conscientemente piscar, porque aí o músculo pega esse ponto e começa a piscar melhor durante o dia todo também. Conjuntivite acontece bastante, né? Irritações nos olhos. A pandemia ela baixou bastante, teve pouco contato social, porque ela acontece geralmente em multidões, em reuniões maiores. E o que é interessante, o que a gente costuma ver muito aqui, e o principal ponto que traz as pessoas aqui é a visão. A visão, né? Então é importante as pessoas fazerem essa avaliação periódica, não só pela visão, especialmente, interessante aqui, a gente pega alguns casos de criancinhas, qual que é a melhor idade para você analisar, para você ver oftalmologicamente uma criança? A gente consegue ver desde o nascimento. Sim. Então, mesmo a criancinha lá, que recém você consegue ter uma ideia de como é que está a visão dela, sabe? Sim. E tem casos que a criancinha nasce com uma catarata congênita, tem que operar mesmo bebezinho. O estrabismo, o olhinho torto, a gente tem que ver quanto antes a gente tratar melhor. Mas às vezes não é tão incomum assim, e nos traz até uma tristeza. A criança chega pra gente, é uma rotina. Então o olho enxerga bem, o outro tem 5 de miopia, por exemplo. Nossa. Então é por isso que é importante fazer uma avaliação para os 4 anos de idade, assim, pra gente já ter noção. Porque se tiver essa condição, qual que é o problema disso? Se você não corrige a tempo, o olho enfraquece, o olho vai ficar fraco o resto da vida, sabe? Então por isso que é importante fazer tampão às vezes. Mas o que? O cérebro óculos, foca no olho forte atrofia. E deixa o fraco. Porque o cérebro vê assim, não, esse olho enxerga bem, deixa eu focar. Ignora o outro, elimina o outro. E a natureza, né? O mais forte sobrevive, então é mais ou menos por aí também. Sim. Então é importante ver isso daí. E após os 40, mais ou menos, é bom a gente fazer a pressão do olho, que pode dar o glaucoma, ver a retina, a direção macular, se tem algum sinalzinho prévio, já começa a tratar isso daí. Então é assim, como se faz uma avaliação, check-up geral de saúde, para os olhos também é importante se fazer, porque pensa o quanto importante é a sua visão. Imagina você cego, o quanto vai complicar a sua vida. E com saúde tem muito essa coisa, a gente dá valor quando perde, né? Porque quando a gente está tudo bem, é o normal, você nem pensa nisso, vai pensar em várias outras coisas. Você enxerga, na verdade, né? Você nem pensa que enxerga, mas você vive, você está aqui por causa dos seus olhos, né? Por isso que é uma bênção, né, que nós temos que tratar bem deles. Sim, total. E aí, o que mais, assim, por exemplo, eu quando era criança, usava-se muito água boricada. E até hoje é bem barato, tem tudo que é farmácia e tal. Eu sempre tenho a tiracolo ali, umas garrafinhas de água boricada em casa. E a água boricada pode ser usada para dar uma limpada no olho, assim, essa coisa de... A gente não recomenda não, a água boricada, porque como tem o ácido bórico, ele pode irritar um pouquinho os olhos também, sabe? A gente não orienta muito nesse sentido. Tem outros produtos que a gente costuma indicar mais. A gente indica muito os lubrificantes mesmo. Lubrificante. Então o lubrificante chegou... porque acho que naquela época mais antiga não tinha tanto lubrificante. Não lembro de lubrificante. Tinha os famosos lá, né? O Bora Brasil e tudo mais, né? Mas esse é lubrificante ou é colírio? Porque o que tinha na época, né? Hoje a gente nem recomenda muito que se use esses colírios, porque são vasoconstritores, né? Sim. Que é as coisa do pessoas olho gostam vermelho. muito. Os atores usam bastante também esses vasoconstritores. Sim, porque a gente está com o olho meio vermelho e tem que gravar a cena e... Existem colírios mais fraquinhos nesse sentido, mas, por exemplo, os mais famosos, Bora Brasil, por exemplo, né? Que é muito efetivo para clarear os olhos, mas se a pessoa usa constantemente, o olho vai ficando viciado naquilo. Ele começa a ficar vermelho, pedindo também. Ele já vai dilatando de prevenção, né? Daqui a pouco vai ver aquele negócio que vai contrair todos os vasos, então aproveita aí, vasculariza enquanto é tempo. Bem isso. Então, o que você pode usar frequentemente são lubrificantes oculares, né? Mas esses vasoconstritores aí já não, só que são esses especiais mesmo, né? Eu te pergunto, faz sentido também, às vezes aquele gás que faz a gente chorar, né? Ele ajuda também, de certa forma, a matar organismos nocivos, por bactéria, fungo? Não, se você lubrifica os olhos, é uma necessidade que o olho tem de limpar. Então limpa assim diretamente. Sim, sabe? Então ele serve como um agente provocador, de certa forma, e dá uma lavada, né? É bom lavar, é muito melhor você ter um excesso de lágrima que uma falta de lágrima. Porque olho seco, quem tem olho seco sofre muito, sabe? Sofre muito hoje em dia. E tem a ver com a hidratação do corpo também, quanto mais hidratado. De certa forma sim, não diretamente, mas de certa forma sim. E quando a gente nesse processo de envelhecimento, a gente perde muito o ácido hialurônico, a produção natural do corpo humano, né? Então a gente começa a desidratar um pouquinho. Então envelhecimento é igual a oxidação e desidratação, celular inclusive, né? Então essa concentração, essa ideia que se tem, deixa eu me alimentar bem, deixa eu cuidar de mim bem, pensa.
Seu carro, você não leva direitinho no mecânico, você faz revisões, etc. Você não troca o óleo direitinho, troca as peças adequadas. A gente tem que ter a mesma ideia para a saúde também da gente, sabe? Tem essa coisa mágica do corpo humano, o corpo cura sozinho. O corpo tem uma grande capacidade de curar sozinho. Mas também tem aquela coisa, muito ajuda quem não atrapalha. Então não atrapalhe o seu corpo, né? O que eu posso fazer para não atrapalhar essa máquina Você colocou muito bem, divina? Dois pontos. Por exemplo, febre. Usar o antitérmico é contra a fisiologia do corpo humano. A febre é um mecanismo de defesa do corpo humano. A inflamação é outra. Começa tomando inflamatório, você vai contra a nossa fisiologia natural, você entende? Então, de certa forma, ele atrapalha o corpo humano a ter a sua resposta própria. O corpo humano é muito sábio, ele consegue ter esse ponto, né? Visualmente ou sistemicamente, a gente pensa, não, deixa eu ganhar dinheiro. Aí chega aos seus 70 anos, não tem saúde. Não vai aproveitar o dinheiro que conseguiu. Vai gastar todo o dinheiro depois para... não adianta, você tem que ter qualidade de vida. Interessante que você cuidar desde jovem, né? A gente começa a envelhecer aos 30 anos. Aos 30 anos, nosso organismo vai crescendo, ergogênico, depois já começa a catabolizar, sabe? Sim. Cada vez mais. Então, se você não tem aquela ideia de você tratar bem o seu corpo e fazer uma estratégia de gerenciamento do envelhecimento saudável, você consegue como se fosse uma revisão dos seus 40, como dos seus se fosse 30. também falar de investimento de recursos, né? Você usar os juros compostos a seu favor e não os juros contra você. Você está investindo, isso você está construindo riqueza, porque não tem preço você realmente poder ir onde você quer, poder curtir. Só que os jovens não pensam nisso, né? E é bom para você, é bom para sua família, para os que dependem de você, né? Aquela coisa da máscara no avião, né? Primeiro você coloca a sua máscara, depois, porque senão uma pessoa se afogando ali tentando ajudar a outra pessoa, não vai funcionar, né? Você tem que estar bem para poder cuidar das pessoas que você ama, né? Exatamente, por isso que é interessante se você já entender esse processo, por exemplo, aos 35, aos 40, deixa eu cuidar de mim, fazer uma prevenção, um gerenciamento do estresse e do envelhecimento saudável. Então, os hormônios como é que estão. O ideal, não é que os exames laboratoriais, vamos dizer neles, estejam na normalidade, dentro do normal. Sim. E tem que estar assim, os bons têm que estar bem em cima e os maus têm que estar aqui embaixo, dentro da normalidade, sabe? Então, é relativo essa coisa por causa da média, né? Tem muita referência que é por conta da média da população. Então a ideia é otimizar as suas condições vitais, né? Te dar mais condição de pensar bem, de trabalhar bem, de ter energia, porque hoje em dia a falta de energia é muito grande, a fadiga é muito comum nas pessoas. Come-se mal, come-se muito carboidrato refinado, o excesso de carboidrato, e a pessoa engorda e não consegue emagrecer, não faz exercício físico. Depois dos 40, por exemplo, Duda, você não pode optar em fazer ou não exercício, você tem que fazer exercício, você não pode optar mais disso. Na vida inteira, né? Mas se for, quanto mais você conseguir subir, mais tempo você consegue administrar essa planada, né? Não é uma queda, você plana, ou você cai ou você plana, eu prefiro planar. Então, você já é expert no assunto, tem esse entendimento já, mas as pessoas que estão vendo a gente lá, tem que começar a pensar nisso, sabe? Quanto mais você trabalhar em cima de você mesmo, porque o que se pensa muito hoje em dia é trabalhar, vai à noite, trabalhar, ganhar dinheiro. Uma certa fase da vida é importante. Quanto mais jovem você pensar, você tem mais energia para cuidar disso. Antes de entrar na vida acadêmica, como você acabou de falar, já deixa meio deturpada essa coisa da visão holística, integrativa da saúde como um todo. Os médicos, Duda, o médico homem, ele vive 7 anos em média menos que a população normal. A médica mulher, 12 anos menos que a população normal. Sabe? Então, especialmente os meus colegas, meus amigos, têm que se cuidar mais. E os médicos são, de modo geral, não são bons pacientes. Sabe? Não, e tem isso. Então, tem mas tem essa coisa, não acredite em médico doente, economista pobre e advogado mentiroso, né? Tem esse ditado bom nesse ponto. Mas acho que legal você colocar aqui essa conversa, especialmente para ter essas noções de prevenção, de cuidado com os olhos, com a saúde geral. Eu acho que as pessoas têm que ter esse entendimento, a gente lida muito com isso no consultório, é bom levar para as pessoas isso. E o ponto principal, os dois principais problemas do mundo hoje, ansiedade e estresse. Fala-se que todas as doenças geram-se do estresse. A gente vive num mundo estressante, né? Bons relacionamentos são importantes, você cuidar bem da alimentação é importante. Então a gente falou muito da alimentação, sono, exercício físico, mas os relacionamentos são importantes também, né? Então bons relacionamentos engrandecem, enriquecem a sua vida e maus relacionamentos complicam muito, né? E um dos principais pontos que levam as pessoas às consultas de terapia, por exemplo, a gente vê que as pessoas sofrem muito, são os maus relacionamentos ruins, sabe? Sim. Então tem que trabalhar bem em tudo esse conceito. Não, e aí o relacionamento eu acho que abrange até o consumo de conteúdo. Por exemplo, agora você, público, está se relacionando com a gente aqui assistindo a essa conversa.
Então você pode e deve escolher muito bem o que você vai colocar para dentro, como se fosse um alimento, né? Um alimento do intelecto, da parte cultural e tal. Então, a minha dica aqui para vocês continuarem assistindo aqui o Dr. CV é essa, assim. Venha com a gente aqui buscar saúde, buscar informação de qualidade. Sigam aí o Dr. Renato Lessa nas redes sociais, que eu gostei muito do seu trabalho. Eu conheci recentemente por indicação aqui da equipe da Doctors e pretendo aprender muito contigo ainda. Já te coloquei no meu cinturão de mentores ali, que eu vou seguir acompanhando. E muito obrigado por ter aceitado participar da conversa. Foi um prazer, Duda. Assim, a gente que lida há muito tempo já com os pacientes, a gente vai aprendendo com eles também. Uhum. É importante esse espaço que vocês abrem para a gente passar para os pacientes o que seria bom para eles consumirem, trabalharem em cima disso, para ter uma boa saúde. No final, a ideia é ter uma boa saúde para com isso ter uma boa vida também. Uhum. E então, tomem as rédeas da vida de vocês próprios, cada um de vocês, no sentido de ter uma boa saúde para ter uma boa vida na sequência, né? Valeu, doutor. Muito obrigado pela conversa. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, eu. Quanto a vocês, sejam muito bem-vindos aqui ao Dr. CV. Venham acompanhar os outros episódios, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu! Eu sempre tive muita dificuldade de lembrar da hora dos meus suplementos e organizar tudo de uma forma prática. Pego aqui minha caixinha organizadora e aí já tem meu blend completo aqui das cápsulas que eu tomo da Doctors First. Magnésio, Ultra Vision, coenzima Q10, cúrcuma, espirulina, ômega 3, vitamina C, megatrionato, o D3 e o K2. Aí eu tiro tudo. Aí vou passando tudo pro meu copinho, agiliza muito o processo, volto pro armário. Lembrando que com o cupom DUDA5, mais 5% de desconto, além das promoções que estiverem rolando no site oficial da Doctors First, é acumulativo, então aproveita aí. Valeu!